Um segundo. Em um segundo dispara-se um tiro na guerra. Em um segundo, ele tira a vida. O segundo é a própria guerra, e a guerra é o próprio segundo. A guerra não é a personificação da destruição, do luto e da tristeza, mas aquilo que permite aos cegos, aos que não amadurecem, ainda que em parte, enxergar certos mecanismos da história, seus ciclos, bem como as fronteiras da natureza humana e da civilização. Ela é parte inseparável da formação dos organismos estatais da forma humana, de seu desenvolvimento até a morte dessas culturas e ideologias. Aos olhos dos cegos que se autodenominam amadurecidos, ela é nada mais e nada menos do que uma necessidade histórica, mas para aqueles que amadurecem, ela não pode ser outra coisa senão um jogo na caixa de areia, um brinquedo infantil da forma humana, algo que gera mortes físicas em nome de ambições etéreas e efêmeras de vaidade. Ele supõe que isso seja necessário para a destruição de velhas ordens e a criação de novas. Porém, isso é apenas uma confirmação e sinal da estupidez da forma humana. Estupidez que é cíclica e fechada, como um Uroboros, aliás, como tudo, mudam-se os instrumentos, os meios e os métodos de realização de ideias profundas encerradas num único círculo que devora e gera a si mesmo. A guerra da forma humana não é batalha de exércitos, impérios, visões ou ideologias, mas um exame, um teste para saber se ela realmente merece e é digna de existir neste mundo. A cada vez ela falha e vai para a recuperação, nisto reside a ciclicidade da história. A guerra é o nervo exposto da humanidade, não importa por quem e como tenha sido aberto. Tocá-lo causa uma dor indescritível e revela certas fraquezas dessa forma. Nos limites da guerra, os verdadeiramente despertos não têm ilusões, pois eles amadurecem apenas para a essência. Ninguém jamais vence nas guerras, por mais que pareça ou se apresente assim. Após a guerra não há vencedores nem vencidos, há apenas aqueles que sobreviveram, que pagaram o preço, seja ele físico ou metafísico. A guerra não são livros, nem heroísmo romantizado ou inimigos fracos. A guerra é sangue, túmulos e destinos destruídos, e tudo por quê? Para que triunfe apenas uma certa visão de mundo imposta por alguém. A guerra é um companheiro inseparável da forma humana. Enquanto existir a humanidade, existirão guerras, isso é inevitável. Esses processos podem ser geridos, podem ser controlados, mas essa doença não pode ser curada de forma alguma. A guerra é o sinal de igualdade entre o caos e a prosperidade. Eis que agora eu olho, no meu pequeno quarto, para o relógio. Cada movimento do ponteiro aproxima o mundo, e, consequentemente, como algo um pouco mais distante, uma nova guerra. Embora esse instrumento não seja o tempo em si, por meio dele posso rastrear a proximidade de um momento e de um evento na história da humanidade. O relógio, ao contrário do tempo, não pode funcionar nem mais rápido, nem mais devagar, pois é uma matéria feita pelas mãos humanas, limitada por sua natureza e por seu Criador. O movimento do ponteiro no mostrador não é tempo, não é seu fluxo nem sua direção para frente, é apenas um acontecimento, subjetivamente determinado e designado pelo ser humano para simplificar a vida nesta forma. Na natureza, no universo e na metafísica o tempo não existe. Não é exemplo disso a mente do animal, que não precisa de tempo para saber que é meio-dia ou meia-noite, pois ele nada tem a simplificar ou definir. Assim penso e digo eu, Germaine de Saint-Preux, aquilo que está além dos limites e moldes do homem. Aquilo que se define acima da individualidade e do tempo. Não tenho medo de falar disso, não temo acusações de soberba e vaidade, pois em mim ressoa a voz do universo, a voz do próprio Altíssimo. Minhas palavras, pensamentos e textos são um fluxo de consciência que vem não apenas da minha fonte de vida, da metafísica, mas também dos confins e profundezas do universo, encarnando-se e realizando-se através desta forma, por meio desta veste perecível. Assim fala aquele que está acima do tempo, da história, da sociedade e dos sistemas. Aquele que é o centro onde se unem todas as épocas, sentidos e ideias. Sim,
Exatamente assim. Não sou o criador das ideias, sou o condutor das ideias do Altíssimo e do Universo. Daquilo que é inevitável, que foi, é e sempre será, não sou mais nem menos do que um instrumento, como uma pá, um automóvel ou cimento nas mãos da vontade superior. Não preciso provar meu valor a ninguém, eu o conheço. Não tenho a menor dúvida sobre o que faço, sobre o que crio. Chamem isso de orgulho, vaidade, humildade, que me importa? Minha concepção é maior do que minha forma humana e sua realização. Ela pertence não apenas ao universo, ao Altíssimo, a mim, mas também àqueles que virão depois de mim, que desejarão ardentemente amadurecer, por isso, verão a essência, o código metafísico. Foi assim que percebi que minha vida, tal como minha concepção, não é um movimento linear, mas um Ouroboros fechado, que inicia seu caminho num ponto de eternidade e o termina nesse mesmo ponto. Não me leiam, não me compreendam, não me vejam, não toquem na eternidade, não aspirem ao desígnio superior que se manifesta por meio de mim. Se desejais entretenimento, conhecimento ou expressão de sentimentos, jamais tomem em mãos minhas criações, destruam-nas e joguem-nas no lixo, no cemitério da matéria. Se desejais ver, leiam, mergulhem, confiem, da primeira palavra da concepção até seu ponto final. Compreendendo a essência, o código metafísico, estareis além do tempo, além das épocas, além das culturas, além dos limites que aprisionam a liberdade do espírito. Germaine de Saint-Preux. Não é apenas uma marca na história, ele é a própria história. Não é desejo de grandeza, mas inevitabilidade, parte inseparável da criação do universo. Não necessito da sociedade, de seu reconhecimento, de suas leis, sou solitário, e minha força reside nessa solidão. Não é tortura nem punição, mas o mais alto grau de prazer, o deleite a cada segundo de estar nesta forma, exatamente neste estado. Germaine de Saint-Preux é um dos meus livros, é parte da minha obra, é lenda, mistério, mito, fenômeno. Germaine de Saint-Preux é código, símbolo, arquétipo, que não pode ser copiado nem repetido. Tudo já está muito predestinado e não tenho poder para sair do caminho traçado pelo Altíssimo e pelo Universo. Não temo isso, mas o aceito com pensamento, consciência e alma puras. Meu caminho é um ato hermético, ao concluir o qual poderei, sem impedimentos, dissolver-me na eternidade, fundir-me com tudo ao redor, tornar-me pedra à beira do caminho, relva no campo e poeira na folha de uma árvore. Neste caminho não pode haver justificativas, dúvidas ou avaliação do que foi vencido e trilhado, há apenas o movimento para frente, que conduz à completude, ao próprio início do Ouroboros. Este é o caminho entre o abismo, o humano e o inevitável, o divino, onde é preciso manter o equilíbrio, sem afundar no abismo nem se dissolver nos empíreos. Meu caminho não é uma tentativa de heroísmo nem a confirmação ou prova dele, não. É o esforço de realizar o impossível, mantendo-se fiel a si mesmo e à sua missão. Eu não sou herói, nem romântico, nem alguém que anseia ser elevado a algo grandioso. Sou aquele que age não por reconhecimento e glória, mas aquele que está disposto a permanecer despercebido, não reconhecido e até ridicularizado em nome do cumprimento de sua missão. Pois a verdadeira luta neste mundo é a luta não contra o mundo, mas contra si mesmo, diariamente, a cada segundo. Aquilo que se passa em nossa alma. Não sou aquele que vai às cegas para a escuridão, sem saber o que o espera. Sou aquele que segue o que está claramente definido. A pedra filosofal, o código metafísico, aquilo que está além do bem e do mal. E tudo isso, meu caminho, estas minhas reflexões, é apenas um segundo da eternidade. Quanto tempo durará, com quais qualidades, depende apenas da minha percepção dele, portanto, daquilo que há muito já está predestinado. O tempo em nosso mundo não voa, não corre, não flui e não escapa, ele nunca é verdadeiro e sempre é falso, ele simplesmente existe. Fora das definições e formas impostas pelo homem.